Acho que a gente já pode ir iniciando. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou a Lígia, e juntamente com a Simone, hoje nós vamos estar conduzindo aí esse bate-papo junto com os nossos convidados, nesse momento de troca, de aprendizado, que é sempre muito importante. Para quem está aqui pela primeira vez no nosso evento, que não conhece a Rede Mulheres de Gás, a Rede Mulheres de Gás é uma rede feminina de apoio ao empreendedorismo feminino, a fim de fazer a diferença no ecossistema empreendedor, proporcionando a troca de experiências, conhecimentos, buscando sempre inovar. Mulheres de Gás tem como seu principal pilar o Unir para Transformar, e é com esse intuito que esse evento ocorre mensalmente. Esse evento ele ocorre sempre com temas sugeridos por as mulheres que fazem parte da nossa rede, sejam eles envolvendo a gestão do seu negócio, assim como a vida pessoal também. E hoje o nosso tema principal aqui é um tema que está gerando bastante discussões e curiosidades, que é a questão da nova tributação do ICMS. Mas antes da gente iniciar no tema, eu vou só passar a palavra para a Marília, que ela só tem um recado super rápido para vocês, e aí, na sequência, a Simone já apresenta os nossos convidados. Boa tarde a todos. Olá, pessoal. Todas. Desculpa, eu demorei para entrar, que deu um probleminha aqui. E a Simone já está quase me batendo. Que bom que conseguiu, doutora Emília. Eu já estava mandando mensagem para ajudar a senhora. Aí chegou na hora. Vai lá, Mar. Eu não estou ouvindo. Nós estamos te ouvindo. Então, Sim. então nós temos um grande problema. Vocês vão ter que esperar mais um pouco. Porque a última reunião que eu tentei pelo Zoom, ela não deu certo. Espera aí, eu vou tentar pelo celular. Tá bom. Bom, enquanto a doutora Emília vai tentando, eu faço parte também da Rede Mulheres de Gás, junto com a Lígia, com a Simone, com a Denise, com a Rita, estão aqui hoje. E eu ia pedir a gentileza de vocês, se vocês puderem ajudar na nossa pesquisa, é o nosso mapeamento Mulheres de Gás. Eu acho que algumas pessoas que estão aqui hoje já conhecem, já fizeram o mapeamento, ele é curtinho, rapidinho de fazer, e o objetivo dele é para a gente se aproximar cada vez mais, para melhorar a nossa rede cada vez mais, para vocês trazerem sugestões, feedback, e para a gente conhecer um pouquinho mais de vocês, tá bom? Eu vou estar passando, então, esse questionário no chat, depois do evento, se vocês puderem preencher, então, a gente agradece bastante, tá? Isso aí, obrigada, Mar. Simone, você quer apresentar os nossos convidados hoje? Agora vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos sim, doutora Emília. Ouve bem a gente? Só que você está em 2. Vou tirar, gente. Tá bom. Eu vou esperar por causa do ruído. Já deu. Tudo certo? Acho Tudo que agora certo. sim. Agora Doutor sim. Sócrates está ok também? Está conseguindo nos ouvir? Acho que o dedo parece que tinha caído, Simone. Ele está entrando de novo. Faz parte. Então, quem faz ao vivo tem esses desafios, né? Mas A tecnologia sempre nos ajuda. Boa tarde, pessoal. Agora sim, boa tarde, doutor. Foi bem na hora, a Simone vai apresentar você. Na verdade, eu estava tentando o acesso pelo celular, não sei porquê, estava sem áudio. Foi o mesmo da doutora também. Aí eu acessei agora pelo notebook. Ótimo. que bom. Boa tarde para vocês, boa tarde, Lídia. Boa tarde. Simone. Boa tarde. Vai lá, Boa tarde, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindas. Então, hoje teremos o prazer de ter aqui conosco, mais uma vez, a doutora Emília Rezende, advogada, tributarista, pós-graduada em Direito e Docência, Direito Tributário e Contabilidade, especialista em recuperação de créditos tributários e sócia e diretora da Tax Revisio.
É também uma honra ter aqui conosco hoje o Dr. Sócrates Bartolomeu, advogado e revendedor de GLP, pós-graduado em Direito Processual, graduado em Letras, professor e empresário no ramo dos combustíveis, e GLP há 25 anos. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Gostaria de iniciar essa conversa com o Dr. Sócrates, visto que ele, assim como a maioria dos que estão aqui, é do mercado de GLP, juntamente com sua esposa Paula, e atua no estado de Minas Gerais. Só um minutinho, só pedir para quem está com o microfone aberto fechar, por favor, porque está dando interferência. Isso. Vai lá, desculpa. Assim. Pronto. Eles atuam no estado de Minas Gerais e vivenciam na prática essas mudanças e notícias no mercado de GLP. Doutor Sócrates, agora é com o senhor. Para iniciar aí, boa tarde, doutor. Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade. Eu vou deixar o senhor também, se quiser complementar a sua apresentação, aí fica à vontade. E eu só queria já jogar a primeira pergunta aqui, que já temos aqui com a gente, e aí daí a gente vai discorrendo as demais. Mas para iniciar, acho que com a mais básica seria quais são os tributos que são incidentes sobre o GLP. Bom, primeiro, é um prazer enorme estar com vocês, né? Gente conhecida, né? Outras pessoas que a gente vai poder trocar uma ideia e estar aperfeiçoando o nosso conhecimento aí dentro da nossa atividade. E dentro de um tema muito técnico, né? Mas é um tema que eu considero muito importante, às vezes até no momento de você negociar com o seu fornecedor, né? Para você demonstrar que você tem ali conhecimento dos custos, né? Porque muitas das vezes é muito difícil a gente conseguir ganhar lá na ponta. Então, nós temos que comprar melhor e otimizar os custos para tornar viável o nosso negócio, né? E respondendo primeiramente a sua pergunta, Lígia, os tributos que incidem sobre o GLP, eu vou dizer aqui sobre o GLP em si, o produto gás liquefeito de petróleo, não sobre a empresa, mas sobre o produto GLP. Basicamente, são dois tributos. Um federal, quer dizer, dois federais, que são PIS e COFINS, que é resumido no só, porque a alíquota é única, e o outro, que é o ICMS, que é um tributo estadual. O tributo federal, que é o PIS e COFINS, que já era cobrado com uma alíquota fixa, né, uma alíquota única, como vai acontecer com o ICMS a partir da próxima semana, ele é um tributo federal que foi desonerado pelo governo federal anterior, né, para tentar ajudar naquela alta do petróleo que teve o ano passado, que estava impactando, né, no preço dos combustíveis, e que foi prorrogado pelo atual governo federal até 31 de dezembro deste ano. Então, com relação a tributo federal, que é PIS/COFINS, nós estamos desonerados, está zerado. Para quem se recorda, era um valor de R$ 2,18, que era esse tributo federal, PIS/COFINS. Então, nós estamos livres dele até dezembro de 2023, né? Certamente, lá no final, a gente vai ter uma reoneração, né? Pelos motivos óbvios que a gente tem visto aí na mídia, né? A voracidade arrecadadora do governo, a necessidade de arrecadação, e possivelmente, como as coisas estão caminhando, inclusive esse valor de 2,18, a tendência é que ele seja até majorado, que estava nesse valor há muito tempo, né? Então, basicamente, são esses dois tributos. PIS/COFINS, tributo federal, e ICMS é um tributo estadual. Perfeito. E só para trazer clareza para a gente, doutor, quando a gente fala o que é substituição tributária? Substituição tributária é o mecanismo de arrecadar esse tributo. É o mecanismo utilizado para arrecadar, especialmente o ICMS, né? Então, nesse regime, o ICMS ele é um tributo plurifásico. O que significa isso? Ele tem várias fases de cobrança, né? Então, começa na refinaria, para a distribuidora, da distribuidora para o revendedor, do revendedor para o consumidor. Sendo que, nesse meio tempo, ainda pode ter entre revendedor e um ponto de venda. Ainda pode ter mais um intermediário nesse caminho aí. Então, ele é um tributo plurifásico, são diversas fases de cobrança, né? E a substituição tributária, ela vem para
simplificar a forma de recolher esse imposto e dificultar, inclusive, a sonegação. Então, num passado recente, esses tributos eram recolhidos. A refinaria recolhia parte dela, a distribuidora recolhia parte dela, o revendedor recolhia parte dele, né, e dele e do consumidor. E isso foi resumido numa figura só, num terceiro. Esse terceiro chama substituto tributário. No caso do GLP, ela é uma cobrança para frente. O que significa? A refinaria, que é o primeiro caminho que passa a mercadoria, ela vai reter o imposto que é devido até a ponta, até lá no final do consumidor. Né? Então, por isso que nós chamamos, né, é como se a gente estivesse transformando em monofásico um tributo que é plurifásico, ou seja, um terceiro, que é a refinaria, é o responsável pelo recolhimento do tributo em toda a cadeia. Então, isso é que é substituição tributária. Né? Então, o ICMS recolhido por substituição tributária, ou seja, um terceiro, chama substituto, que recolhe o imposto que era devido pela cadeia inteira. Perfeito. É só fazer uma ressalva que eu não fiz no início, mas quem tiver dúvida, tiver pergunta, quiser ir colocando no chat ou levantar a mão, fiquem à vontade, ou no final também a gente abre um momento ali para tirar as dúvidas. Então, na verdade, é como se fosse uma arrecadação antecipada, né? Então, inclusive, na doutrina tributária, questiona-se muito isso. Mas o fato gerador ainda não ocorreu lá na ponta com o consumidor. Como é que nós já estamos cobrando? Então, é uma das críticas do ponto de vista da doutrina tributária. Mas, na verdade, é isso. Né? É uma cobrança antecipada. A gente recolhe lá na refinaria o que é devido pela cadeia toda. Entendi, perfeito. E o que é a diferença entre a alíquota ad rem e ad valorem? Bom, aí é a forma de fazer essa substituição tributária. Né? A ad rem é uma tarifa, uma alíquota fixa, um valor fixo, enquanto o ad valorem é um percentual. Então, são duas formas. Atualmente, né, até, se não tiver nenhuma surpresa aí até domingo, né, atualmente é cobrado pela forma ad valorem, ou seja, um percentual sobre o valor do produto. E agora, pela nova legislação, vai ser cobrada ad rem, ou seja, vai ser um valor fixo. E o mais importante disso, com relação ao valor fixo, é que ele vai ser unificado em todos os estados da federação. Talvez essa seja a inovação legislativa mais importante que vai impactar mais no mercado GLP, né? Porque foram duas transformações trazidas pela lei. Primeiro, é a monofasia, ou seja, ele vai ser uma alíquota fixa, a alíquota ad rem, né? Um valor fixo, e não mais aquele valor percentual que é variável. A diferença básica entre o ad rem e o ad valorem, como que surgiu isso? Principalmente no passado do nosso país, que a gente convivia com inflação muito alta. Com a inflação muito alta, desvirtuava o valor da tarifa fixa, da tarifa ad rem. Ao passo que a tarifa ad valorem, ela acompanha o preço do produto. À medida que ela acompanha o preço do produto, o processo inflacionário não corrói o valor do tributo. Então, a origem da tarifa na forma ad valorem é essa. Né? E agora que a gente convive há algum tempo com certa estabilidade de preço, né, a tarifa ad rem, apesar da legislação também prever o seu reajuste, mas ela vai ser mais justa nesse aspecto para fazer esse recolhimento. Inclusive, do ponto de vista de fiscalização, de operacionalização, é uma forma muito mais simples. É claro que ela vai acarretar uma mudança ali, principalmente de programas, de softwares, muito grande. Né? Então, o problema de operacionalização vai gerar um esforço muito, muito grande por quem desenvolve isso. Né? Mas, na hora de arrecadar, há uma simplificação muito grande. Então, a gente pode considerar que até é benéfica, né, essa alteração, a ressalva aí dessa preocupação junto aos contadores, aos desenvolvedores de sistema, para fazer as alterações necessárias. Né? É verdade. Inclusive, a Receita, já para fazer essa modificação, há mais de 4 meses, ela já antecipou para os envolvidos, né, quais as modificações que ela
acha necessárias nos sistemas, até porque o regime de combustível, porque não é só o GLP, né? Nós somos o primo pobre da cadeia de combustíveis, né? Porque o problema maior aí envolve óleo diesel, gasolina, isso tudo é rastreado nacionalmente para evitar sonegação, né? E que envolve muito dinheiro, né? Então, é rastreado. E esse rastreamento é tudo em cima das notas fiscais. Então, vocês imaginem a complexidade desse sistema, né? Inclusive, os estados conseguiram essa prorrogação por mais 30 dias, e eu vou dizer para vocês, estão tentando de novo, tá? Espero que não consigam, mas estão tentando de novo, mas eles conseguiram essa prorrogação por mais 30 dias, inclusive justificando essa questão da operacionalização, né? Na verdade, lá atrás, a gente corria até o risco do desabastecimento, né? Porque a partir do momento que você não consegue emitir a nota, como é que sai o produto, né? Isso já direto lá na distribuidora, né? Essa dificuldade que você diz. É direto lá na distribuidora. Vai em cada cadeia, né? Da refinaria para a distribuidora, da distribuidora para o revendedor, né? E nós também, os nossos softwares de emissão, também estão tendo que adequar junto à Receita dos seus programas. Eu não sei se comunicaram com vocês, com cada um revendedor, mas eles já tiveram que fazer alguns ajustes. É claro que a Receita... Quem não... Desculpa, pode complementar. Apesar da Receita, às vezes, não comunica, que é uma coisa muito técnica, né? Mas ela tirou muitas travas da programação. Senão ia ter problema de faturamento, problema sério de faturamento. E aí, quando você tocou nesse ponto aí da revenda ter que fazer essas alterações também, acredito que a grande maioria já deve ter feito, seus contadores, seus responsáveis, mas quem ainda não, porventura, não tiver feito, tem algum prazo ou já está valendo, já está implicando em alguma multa? O prazo não vai existir. Se realmente a alíquota entrar no dia 2, ela já vai ser obrigatória, né? A nova forma de emissão de nota fiscal. Né? Mas isso afeta mais a refinaria e a distribuidora. Os revendedores em menor escala. Mas eu posso antecipar para vocês que os responsáveis pelos softwares já tiveram que fazer algumas alterações, né? Senão vocês não vão conseguir emitir a nota a partir de terça-feira, né? Então, isso já foi aberto para eles, certamente, a gente não fica sabendo, mas certamente eles já fizeram essas adequações. Sim, né? Ótimo. E voltando à questão que a gente estava falando das alíquotas ad rem e ad valorem, no caso específico dos combustíveis e do GLP, o que proporcionou, o que causou a necessidade dessa transformação do ad valorem para o ad rem? Porque o produto começou a ter um valor sendo reajustado sucessivamente e aumentado. Aí, o que acontecia? Aumentava o produto, como a tarifa era percentual pelo PMPF, né, pelo preço médio ponderado final ao consumidor, aumentava-se o tributo. Aumentou o tributo, o que acontece? Aumenta o produto. Então, se aumentou o produto de novo, já vamos aumentar o valor percentual do ICMS de novo. Então, havia ali uma absurda retroalimentação, ou seja, o próprio tributo gerando tributo. Né? Aquela história da bolacha Tostines, né? Vende mais porque é melhor, mas é melhor porque vende mais. Então, você, aumentando o percentual na tarifa ad valorem, aumentava o produto. Aumentava o produto, naquele mês, no mês seguinte, aumentava de novo o tributo. Então, era coisa infinita, não tinha fim. Né? Então, daí, o governo federal, na época, optou, né, por fazer, e foi uma luta legislativa muito grande, os estados foram muito resistentes, né, porque eles tiveram um absurdo aumento de arrecadação com isso, né, porque, à medida que o produto fosse aumentado, aumentava o ICMS, então a arrecadação do Estado estava aumentando. Então, quando eles dizem que houve perda de arrecadação, não é verdade. Né? Você talvez tenha perdido em percentual, mas você ganhou porque o produto estava subindo. Então, foi uma farra tributária nesses 2 últimos anos, a partir do governo Temer, com outras consequências, né? com o preço da paridade internacional, esses aumentos. No setor de combustíveis, houve um aumento absurdo de arrecadação por parte dos estados. Né? Então, a diferença básica, então... Acho que alguém ia fazer alguma pergunta. Acho que não, doutor, pode seguir. Acho que ficou claro, pessoal? Vocês compreenderam a diferença entre a tarifa ad rem
que vai ser fixa agora, inclusive ela pode ter alguma alteração, mas, a priori, é de vigência de 12 meses. Então, esse novo valor que a gente tem aí, de 1,2571 por quilo de GLP, ela terá a vigência de 12 meses inicialmente, para depois ser revista. A menos que a gente tenha aí alguma novidade, processo inflacionário muito alto, alguma modificação que justifique a revisão dessa tarifa ad rem. Mas é um detalhe importante, é um valor fixo e que vai ter essa validade por um ano. Então, nós não vamos ter aquela surpresa de todo mês, 50 centavos aqui, 90 centavos ali, R$1 aqui, R$1,10 ali, né? Nós não vamos ter isso mais de 30 em 30 dias. Né? Outra coisa boa para nós, para administrar melhor os nossos custos, né? Sim, sim. Se caso tiver surgindo dúvida, acho que o pessoal está colocando aqui no chat, daqui a pouquinho eu dou uma lida e a gente passa junto, Dudu. E a diferença do que era antes, você chegou a mencionar a questão do PMPF para o que vai estar agora, qual seria essa diferença do que era antes e como vai ficar agora essa questão de tributação? O que era anteriormente? A gente até explanou um pouquinho, a gente foi detalhar, mas o que era antes? Antes, na forma de recolhimento ad valorem, os estados, da forma prevista em lei, eles teriam que calcular qual que era o preço que estava chegando, o preço médio que estava chegando para o consumidor lá na ponta do produto. Então, lá a própria lei prevê a forma, né, de fazer essas pesquisas, e eles chegavam a um valor, né, do que o GLP estava sendo vendido lá na ponta. Então, o preço médio hoje no Brasil parece que gira em torno de R$110. Na Minas Gerais, por exemplo, a base de cálculo está em torno disso também. Então, eles chegavam nesse preço, nesse valor vendido para o consumidor final e aplicavam a alíquota de cada estado. Cada estado tem uma alíquota, né? Praticamente metade do país tem uma alíquota de 12%, a outra metade em torno de 18% e alguns ali com 17%. Então, ele pegava esses R$110, no caso, por exemplo, vamos citar São Paulo, que é 12%. Jogava 12%, você tinha o valor do ICMS. Né? Você pega Minas Gerais, pega os R$110, que é o preço do consumidor. R$110, jogava 18%, que é a alíquota do estado de Minas Gerais, você tinha o valor do ICMS. Aí que dava essa discrepância muito grande, né, entre um estado e outro. Né, e ocasionava, né, uma anomalia muito grande ali entre os estados limítrofes, principalmente aqueles que tinham alíquota menor ou menor, que é um estado invadindo o outro, né, revendedor do estado vendendo no outro, sem fazer devido recolhimento da diferença de alíquota, aí virava um sombra de crioulo doido, que é o que estava acontecendo. Né? Então, a diferença básica é essa, que agora, com a tarifa ad rem, é 1,2571 por quilo de GLP em todo o território nacional. Então, essa situação vai ser minimizada. Né? Porque o tributo é uma questão importante. O tributo tem várias finalidades. Né? Uma delas é a utilização do tributo para fazer uma regulação entre os estados ou entre as nações. Né? Se você quer proteger o seu estado, você vai ali aumentar a alíquota, né, do imposto que vem de outro estado ou de outra nação para dentro do seu próprio estado. Então, você aumenta para fazer essa proteção. Só que como acontece internamente? Como que não tem fiscalização, dificuldade de fiscalização, corrupção, etc., qual que seja o motivo, não havendo fiscalização, o que acontecia? Você está com a alíquota maior, mas vinha um revendedor de outro estado, entrava, né, e ficava competitivo, não pela sua competência, mas por se beneficiar de uma sonegação fiscal e de um crime contra a ordem tributária. Né, que é o não recolhimento da diferença de um estado para outro. Esse ponto também podemos considerar que é positivo, né, essa alteração. Extremamente positivo. Esse é um dos pontos mais importantes. E, nesse ponto específico, a gente tem a questão ali do tipo do revendedor. Né? A gente tem o revendedor quase que só de consumidor final, né, que vende para o consumidor final. A gente tem aquele revendedor que a estrutura da sua empresa é organizada para o atacado, quase que 100% atacado, e a gente tem aquele revendedor misto. Né? Quem é muito mais impactado nesse momento é o revendedor atacadista. Né? Principalmente aquele revendedor atacadista que estava sediado em um estado em que o ICMS era menor.
ele usava dessa vantagem, né? Que no caso, por exemplo, de Minas Gerais com Rio de Janeiro, chegava a quase R$ 9, vocês imaginam, um valor absurdo, né, de diferença. Então, eles faziam uso dessa diferença para estar fazendo essa venda em outro estado, né, e causava um desequilíbrio total dentro desse outro estado. Né? Aquele revendedor consciente, né, que cumpre os seus deveres perfeitamente, né, que compra o seu produto dentro do próprio estado com nota, tudo fazendo a sua estruturação contábil, tudo perfeitamente, sofria concorrência desleal daquele revendedor que comprava de outro atacadista de outro estado, que entrava sem nota, né, fazia a sua venda e ele ficava muito mais competitivo. Então, essa questão vai ser resolvida agora com a tarifa ad rem e unificada em todo o território nacional. Esse aspecto vai ser muito importante. Que ótimo. Vai impactar o atacadista? Vai impactar o atacadista. Mas aquele revendedor, por exemplo, que sofria essa ação de alguém que trazia isso legalmente de outro estado, agora vai ficar mais tranquilo. Ele não vai ter essa concorrência desleal com esse ponto de venda que estava comprando sem fazer o recolhimento correto do tributo. Perfeito. E eu acho que eu deixei aqui por último uma das perguntas também que gera bastante burburinho, a questão do preço. Vai haver impacto no preço do GLP com essa alteração? Sem dúvida vai haver impacto. Isso aí é principalmente para aqueles estados em que a alíquota era menor, né? Em que a alíquota era de 12%. Por exemplo, se você pegar na região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Bahia, esses estados eram uma alíquota de 12%. Né? Então, o que o governo federal imaginava? O que era-se correto fazer? Na hora de fazer esse ajuste da tarifa única, ou seja, esse 1,2571 por quilo, era importante que se fizesse uma média nacional. Né? Então, em alguns estados que estavam recebendo muito, como Minas Gerais, caiu um pouquinho, o estado ia arrecadar o estado ia arrecadar menos um pouquinho, o estado que era 12% subia um pouquinho e igualava. Bacana. Aí o impacto seria menor. Mas os estados, como eu disse, a voracidade arrecadadora é muito grande. O que eles fizeram? Eles nivelaram por cima. Pegaram o estado que tinha o ICM mais alto, que, salvo engano, é o Acre, né? Pegaram qual que era o valor do ICMS no Acre e jogaram nessa alíquota de rem, o que transformou em 1,2571 por quilo de LP. Então, quer dizer, era para essa tarifa ter sido menor um pouquinho. Né? Para vocês terem uma ideia, vai acontecer o mesmo com a gasolina lá no mês de junho. E eles estavam jogando uma tarifa ad rem, uma tarifa fixa absurda. Né? Só que, como é um combustível de muito mais apelo popular, impacta a inflação muito mais fortemente que a GLP, teve uma discussão muito grande e eles foram obrigados a reduzir em quase 10% o valor que eles estavam cobrando essa tarifa ad rem. Né? Então, no GLP, não. Pegaram lá pelo valor mais alto, que era lá no Acre, e aí nivelou o país todo. Então, o que vai acontecer? Os estados vão ter esse impacto grande. O que acontece? Vamos tomar por base o Nordeste. Quase a totalidade do Nordeste já tem a tarifa de 18%. Né? Tradicionalmente, governos de mais esquerda têm mais voracidade arrecadadora. Então, lá já era 18%. Né? Então, lá o impacto vai ser menor, porque já tinha uma alíquota alta de 18%. Quando você vem para o Sudeste, que era 12%, né, Rio Grande do Sul, esses vão ter um impacto maior. Por quê? Porque eles recolhiam menos ICMS. À medida que subiu a alíquota, eles vão ter um acréscimo nesse valor. Né? Então, eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu tenho para vocês aqui. Onde vai impactar mais? Por exemplo, Minas Gerais, como tinha uma alíquota de 18%, ela vai ter uma redução de R$ 3,76 centavos no preço. Santa Catarina é onde vai ter a maior redução. Né? Santa Catarina vai ter uma redução de R$ 4,39. Já na outra ponta, quem vai sofrer mais com reajuste fica em primeiro lugar o Rio de Janeiro, que vai ter R$ 4,90 de reajuste. Distrito Federal, Goiás, parece que é uma coisa bem parecida com isso, R$ 4,90. São Paulo vai ter R$ 3,62 e a Bahia vai ter R$ 4,47. Então, vai ter, sim, uma alteração de preço, né, importante aí.
né? E esse impacto de preço tanto é para o consumidor final como para a revenda que compra o produto. O que acontece? Como uma alíquota fixa agora, né, ela vai ser nesse valor que eu passei para vocês, R$ 1,2571 por quilo de LP, que corresponde a R$ 16,34. Então, para a gente ter noção, um produto de utilidade pública, de extrema necessidade para o consumidor, vocês imaginem, só de ICMS a gente recolhe, vai passar a recolher, né, R$ 16,34 por botijão de 13 quilos. Isso em todo o território nacional. Então, o que acontece? Se o revendedor receber, por exemplo, o revendedor do Rio de Janeiro vai receber lá um acréscimo de R$ 4,90 no custo do produto dele, como é que ele não vai repassar esse valor? Né? Então, tem uns malucos aí que tem mágica, né? Que faz mágica, mas essa possibilidade dos malucos estão cada dia diminuindo mais, mas ela ainda existe. Né? Então, enquanto tiver, e se ele não repassar, ele vai ter que tirar na margem dele, a rentabilidade dele vai ser menor, né? O retorno financeiro sobre o capital investido dele menor cada vez mais, né? Aí vai vir lá na frente dificuldade de caixa, dificuldade de renovação de frota, passivo trabalhista para ser honrado, e muita gente não faz essas contas todas que estão envolvidas na nossa empresa. Né? Mas se ele recebe, né, um aumento de custo direto no produto, ele tem que repassar para o consumidor. E repassando para o consumidor vai pagar. Né? Entendi. Porque, na realidade, quem paga o ICM é o consumidor. Nós somos meramente arrecadadores. E, aliás, quem trabalha com combustível no Brasil são os maiores arrecadadores de impostos para o fisco. Né? Tá, joia. Perfeito, doutor. Por enquanto, não terminamos o nosso bate-papo, mas eu vou passar agora a palavra para a Simone conduzir junto com a doutora Emília, e aí no final nós voltamos, caso tenha ficado alguma dúvida. Mas muito obrigada até então. Só para acrescentar Claro. uma coisinha, para quem gosta daquela historinha do preço ex-refinaria, né, essa situação toda, agora ficou muito facilzinho de calcular, né, de saber lá na hora de conversar com o seu fornecedor. Né? Porque vamos tomar por base aqui, tem uma diferença pequena entre o ponto de retira, né, entre uma refinaria e outra, mas essa diferença não é muito grande, não. Mas se a gente tomar por base o Rio de Janeiro, por exemplo, né, 13 quilos de GLP na refinaria hoje é R$ 40,91. A partir da semana que vem, você vai ter uma alíquota de ICM de 16,34. Né? Então, a gente pode entender que a gente vai ter um preço de refinaria hoje em praticamente todo o país de R$ 57,25. Né? Então, aí a gente, para quem gosta dessas continhas aí, na hora de negociar, esse dado também é importante. Né? É claro que nesse preço aí de R$ 57,25 por botijão de 13 quilos, tem ali um pouquinho também sobre o bombeio, custo de duto, né? Diferentes localidades também a transferência do produto via rodoviária, então tem ali um acréscimo aí de R$ 2,00 e pouquinho, mas o ex-refinaria agora vai ser fácil de ser calculado, né? Imaginar que margem que as distribuidoras estão jogando em cima da gente, né? Uma carta na manga aí para os revendedores, né? É verdade. Vai lá, Simone. Obrigada, doutor. Nada, estou às ordens aqui. Sem perguntas? Será que eu sou tão competente assim? Eu acredito que o senhor é competente, sim, que trouxe de uma forma tão tranquila para nós entendermos, mas também pode ser que o pessoal esteja deixando aí para o final ou fica com tanto receio que as dúvidas nem surgem no momento. Não, mas tomara que surja, o bate-bola é bacana, aí que a gente aprende. É sim. Doutora Emília, você como especialista em tributação, o que poderia ressaltar? O que é importante para o empreendedor ter visão de risco e oportunidades quando o assunto é tributação? Não somente nessa questão da tributação monofásica, que é o assunto do momento, mas no todo. Está sem áudio. Vocês me ouviram? Sim, acho que a Marília tem que liberar o microfone, talvez, da doutora. Acho que ela não está conseguindo. Ela parece que não me ouviu, não, que ela ficou assim, ó. Só um minutinho aqui, que eu vou tentar liberar. Eu tinha entendido que ela não estava... Ou ela não está... Está nos ouvindo, doutora? Eu acho que não, sim. Ela está com o microfone fechado, doutora. Ela está dizendo aqui que fecharam o áudio dela. Marfa, abre o áudio dela, por favor. Mas ela consegue liberar. Aí, liberou aqui.
Gente, que confusão que está hoje aqui nessa reunião com a minha vida, me perdoe, mas o meu computador deu problema ali na hora de aceitar o Zoom, e aí eu estou fazendo do celular, mas já resolvemos a situação aqui, né? É um prazer falar com vocês, boa tarde. A gente aprendeu aí muito com o doutor Sócrates, eu acho que eu não preciso falar mais nada, não. Acho que a gente pode encerrar a reunião. Que isso. Mas, Simone, Verdade, eu queria sua. que você repetisse a pergunta, né, para a gente aí poder trazer, né, fazer algumas contribuições. Como especialista em tributação, o que poderia ressaltar para nós empreendedores ter uma visão de risco e oportunidade quando o assunto é este, não só a questão da tributação monofásica, mas no todo, o que envolve tributação? Tá, gente, vamos considerar que prevenções de risco, gerenciamento de risco numa empresa, talvez uma das áreas mais importantes, seja aí a questão da parte de tributos, a parte contábil. Porque é essa tributação, esses valores que a gente paga no final do mês que impactam diretamente na nossa lucratividade, né? Então, o que acontece em cima do que o doutor Sócrates colocou aí muito bem? Por exemplo, o estado de Santa Catarina, ele vai ter ali, né, uma redução de 4%. No Mato Grosso, 7%, mais uma média ponderada no Brasil todo, vai aumentar 2,3% no Brasil todo, um aumento aí do GLP, vamos falar do GLP, que entra lá tanto para nós, consumidores, né, quanto para o distribuidor atacadista ali do combustível. Então, o que acontece? Gerenciar a empresa como um todo e a gente ter ali a situação da parte contábil, da parte dos tributos bem gerenciada, bem gerida, com profissionais capazes e que entendem todos os segmentos, né? Lembrando que quem é especialista na área estadual não, teoricamente, tem ali o domínio da área federal e vice-versa. Então, cada um seu quadrado, né? O que eu sempre digo? Que uma empresa, para ela garantir a sua lucratividade e ela ter um controle no final do mês, para impactar numa menor proporção tantas mudanças, tantos impostos, ela precisa andar sempre de acordo com a lei e vigiando de perto essa tributação. Por quê? Hoje a gente sabe, por exemplo, tem as possibilidades de fazer as recuperações de crédito tributário, existem outros impostos ali que a gente consegue reaver, que talvez não estão sendo aproveitados por nossas empresas, que no final do mês ou do ano, se nós conseguirmos fazer um gerenciamento tributário, um gerenciamento de risco, andar em compliance, como, né, é o termo hoje utilizado de acordo com a lei, mas de acordo com a lei, aproveitando ali os pontos a nós favoráveis, a gente consegue minimizar esses impactos, né? Então, por exemplo, uma empresa de GLP hoje que está enquadrada no lucro real. A gente tem várias oportunidades, várias possibilidades ali dentro da lei, por exemplo, de PIS e COFINS, de reaver impostos que foram pagos a maior, caso não estejam sendo já aproveitados pela empresa. E aí, o que acontece? A gente, às vezes, fica pensando assim, gente, mas o meu problema é só o ICMS? Ou esse ICMS vai trazer inúmeras mudanças, mudança na escrituração, mudança fiscal, tudo ali diferente do que foi. Tanto é que, por exemplo, o CST que vocês vão utilizar a partir de agora é o 61, que indica que já foi recolhido na cadeia anterior, lá na refinaria. Então, vamos considerar, como o doutor Sócrates falou, tem a refinaria ali, a distribuidora e o varejista ali no final. O que a gente vai entender disso tudo?
que aquele imposto monofásico hoje, que vai seguir da monofasia, que foi recolhido lá pela refinaria, o que acontece? Nós vamos informar na nossa escrituração o CST 61, tanto o produto quando entra na minha empresa, quando eu o vendo, quando sai. O que eu estou informando ali para o governo? Eu estou informando para o governo que aquele imposto já foi recolhido. O que vai acontecer? Lá no XML, que vai constar o valor. Eu não vou ter mais uma nota fiscal, o ICMS destacado. Eu vou ter no XML o valor que foi recolhido. Como o doutor Sócrates também disse, o valor é fixo, vai ser em média 1,26, é 1,2571 por quilo. Então, lá no XML, que vai ter ali aqueles dados, o que vai falar lá? Olha, por quilo, o imposto que eu paguei foi tantos reais. Por quê? Porque é feito agora com essa alíquota, com esse valor fixo. Então, vai mudar algumas coisas assim, na escrituração. O contador precisa estar alinhado. Softwares, eles já estão sendo ali trabalhados ao longo do tempo, né, para aderir essas modificações. Então, são várias situações que precisam serem gerenciadas por você para que impacte aí de uma menor proporção no final, tanto da empresa, para aumentar essa lucratividade, como, quem sabe, lá no final, no bolso ali de quem compra, né? O famoso gás de cozinha ali, vamos dizer assim. Então, eu sempre chamo a atenção dos empresários. Eu sempre falo o seguinte, olha, a gente às vezes quer economizar numa ponta e esquece que está saindo lá do outro lado. Não é só uma área, não é só um tributo, só um imposto. São várias situações nessa cadeia tributária, nessa parte fiscal da empresa, que vai fazer com que vocês, lá no final, tenham um menor impacto, sofram menos aí e tenham uma lucratividade maior. Né? Então, mais ou menos, gerenciar esse risco tributário para uma empresa é ver o que a lei me permite, como eu tenho que andar de acordo com ela, para, no final, eu, como empresário, sair beneficiado e não sofrer tanto as nuances, as mudanças aí, principalmente desse último governo, né? Entendi. Lígia, você está sem áudio. Desculpa, esqueci de liberar. Não, eu disse que tem uma pergunta aqui da Amanda no chat, mas acho que a doutora acabou abordando na fala dela, mas eu vou ler novamente só para a gente inteirar se realmente já foi respondido. Ela colocou aqui uma dúvida: um revendedor que compra GLP, na nota de compra já vem com o CST 60. Aqui no estado do Ceará, o GLP é substituição tributária. O revendedor vende com CST 60 também, ou vai mudar algo? Tanto de entrada quanto de saída vai entrar ali nos 60, 61, né? Por quê? Porque, como eu disse, a diferença vai estar informada, que vai sair só lá no XML, não sai na nota fiscal mais, na DAMP, sai lá no XML o valor que foi pago e no TST já vai estar constando que foi recolhido na cadeia anterior. Então, é isso mesmo, é ali o 60, 61 mesmo. Perfeito. Outra dúvida que tem aqui também, a pergunta é, quem já foi lucro real e hoje não é mais, pode rever tributos? Quantos anos atrás pode ser revisto? Olha, o que acontece? Eu vou falar, por exemplo, da parte do PIS e da COFINS para empresas de lucro real. A lei do PIS e a lei do COFINS, ela me dá oportunidades de aproveitar créditos, por exemplo, de insumos baseados no critério da essencialidade. Então, seja qual o segmento que for de uma empresa que ela está no lucro real, eu vou considerar tudo que ela compra de matéria-prima, de insumo, que é considerado essencial para a prestação do serviço ou entrega ali
do produto final, do objeto principal dessa empresa, então o que vai acontecer? Se a lei me permitiu, eu entendi que na compra desses insumos, eles são essenciais dentro da minha empresa, eu vou responder a pergunta que eu não estou respondendo ainda não. Nós vamos, sim, poder recuperar esses valores dos últimos 5 anos. Eu fui lucro real e sou lucro presumido. Nos últimos 5 anos, eu tenho direito de reaver esses valores referentes a essas questões dos insumos, baseado no critério da essencialidade. Lembrando que o que é insumo, o que é essencial para uma distribuidora de gás, não é para um posto de gasolina, que é diferente de supermercado, que é diferente de uma indústria. Vamos considerar, por exemplo, o combustível. O combustível para o supermercado é visto de uma forma, inclusive aonde ele é escriturado. O combustível para uma indústria, se ele está no carro do administrativo, eu não aproveito, mas se ele está lá na produção do produto ali daquela empresa, ele pode ser aproveitado, porque ele é essencial. Ele é um fator que vai gerar ali, se eu retirar, compromete a qualidade, compromete o lucro da minha empresa. Então, o que eu tenho que ficar sempre atenta? A lei falou que pode? Eu posso fazer. Dos últimos 5 anos, para uma empresa que mudou de regime tributário, eu posso pedir o ressarcimento daquele período que ele ficou no lucro real, diferente de uma empresa que permanece no lucro real, que eu vou poder fazer a compensação. O que acontece? Eu pego uma empresa, lucro real, que ela já está aí, né, nessa tributação nos últimos 5 anos, eu faço todo o levantamento dos créditos de PIS e COFINS, apuro esses valores e eu faço o lançamento na escrituração da empresa. É como se esses créditos, esses valores que não foram aproveitados, embora previstos em lei para aproveitamento no débito e crédito ali, eu informo para a Receita e eles ficam flutuando dentro da escrituração da empresa. Eu crio o lastro. Eu posso compensar com os impostos federais vincendos, ou seja, minha guia do INSS, que é federal. Se eu sou contribuinte do PIS da COFINS, com a guia do PIS da COFINS, com o imposto de renda e contribuição social trimestral, eu compenso. Até que a Receita analise o meu processo administrativo, que eu dei entrada, e num prazo de 3 meses, ela deposita esse dinheiro na minha conta. Então, aquele que permanece no lucro real, ele tem a compensação, que é gerar dinheiro imediato no caixa da empresa, e ele tem o ressarcimento. Aquele que entrou e saiu, a gente pode pedir um ressarcimento, que é o depósito daquele período que nós levantamos para ele, quando ele estava no lucro real. A pergunta está respondida, pergunta aí para quem fez a pergunta, que eu quis fazer uma abordagem, por quê? Essa parte de PIS e COFINS, principalmente para empresas do lucro real, gera bastante dúvida, que às vezes eles falam assim, mas eu não pago PIS e COFINS, como é o caso de vocês, nós somos monofásicos. Mas espera aí, eu não estou falando que é na saída. Eu posso recuperar PIS e COFINS da compra dos insumos. Olha a diferença. Isso acontece no agronegócio. O produto vendido no frigorífico, o produto vendido na agroindústria, soja e tudo mais, ele sai com a alíquota zero. Mas o produto que ele compra, que na nota vem o PIS e COFINS destacado, que é considerado essencial para a prestação do serviço, que quando eu subtraio, impacta diretamente ou na minha entrega, ou no meu lucro, ou na qualidade do produto. 9,25 eu posso ali recuperar da entrada. Por isso que alguns distribuidores de gás, já fiz para vários, né? Inclusive parceiros aí de vocês, sempre me questionam isso, Emília, mas como? Como é porque é da compra e não da saída. Um outro fato que é sempre uma dúvida gigantesca dos distribuidores de gás, dos donos de posto de combustível, que é o levantamento daquele valor retirando o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Então, vamos pegar o ICMS que a gente está conversando e vamos considerar esse imposto do PIS e da COFINS também federal. Em 2017, o STF julgou inconstitucional o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. O que ele falou? Tem que retirar, porque não é faturamento, o PIS e COFINS ele incide sobre o faturamento, e aí eu posso reaver esses valores pagos a maior. A pergunta é sempre a mesma, mas eu não pago PIS e COFINS. Aí vamos entrar agora, que é o que vai acontecer com o ICMS. Vamos ver se vocês não pagam PIS e COFINS. O doutor Sócrates deixou muito claro aqui para nós que vai impactar no nosso bolso quando a gente vai lá comprar o gás e que, teoricamente, o impacto é geral, tanto para o consumidor, quanto para o distribuidor, quanto para o vendedor, para todo mundo. E aí, o que acontece dentro disso? Eu sou ou não contribuinte do ICMS, mesmo ele, teoricamente, a partir de maio agora, estando no regime da monofasia? Claro que é. Por quê? Teoricamente, a refinaria lá, o primeiro que tem lá o produto para distribuir para as cadeias subsequentes, ele recolheu antecipadamente. E aí ele recolheu, por exemplo, 20%, enquanto ele deveria ter recolhido 9,25%, ou ele deveria ter recolhido uma alíquota menor. Só que como ele recolheu pela cadeia toda, teoricamente, quando passou para os outros, para as outras empresas aí, subsequentes dessa cadeia, cada um pagou proporcionalmente a ele devido. O substituto e o substituído, eles pagaram percentualmente por todo o valor. Só lembrando que teve um recolhimento antecipado. Ou seja, eu estou sim contribuinte desse imposto. Por que eu não posso reaver esses valores pagos a maior se eu paguei de forma mesmo que tenha sido antecipada? Aí, o que acontece? A gente consegue levantar valores bem expressivos, fazendo esse cálculo da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Na verdade, eu estou recuperando o PIS e a COFINS e tirando o ICMS da base de cálculo. Mesmo o PIS e COFINS sendo monofásico. Por quê? Foi recolhido lá na cadeia anterior. Aí, esses dias, teve até uma empresa de Belo Horizonte que eles, assim, passaram recolhendo para postos de combustível valores gigantescos. O que eles faziam? Eles recolhiam, pediam esse ressarcimento da Receita Federal como se eles fossem indústria. Então, enquanto eu oferecia um trabalho e o meu valor dava 100 mil, eles ofereciam um trabalho e o valor dava 1 milhão, dava 500 mil, 300 mil. O que o dono do posto fazia? Queria os 500 mil. Sabe o que resultou nisso? Devolução do dinheiro, se não devolverem, porque certamente já gastaram, vai vir uma multa, vai vir um processo e por aí vai. A área da tributação, tanto para quem faz o serviço quanto para o empresário, ela deve ser olhada com muito conservadorismo. Não é qualquer pessoa que bate na nossa porta que a gente tem que abrir portas para essas pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, a Emília bateu na porta da Simone, bateu, mas para quem você já fez, Emília? Como que foi? Quanto tempo que você tem, você já está nessa área? Busca o lastro do profissional para saber qual que é o posicionamento desse profissional, porque recuperar crédito, recuperar imposto, pagar imposto, eu costumo dizer o seguinte, não é ali você fazer uma mágica de tirar um coelho da cartola. De fato, a lei falou que pode, de fato é devido, de fato eu posso, é a mim pertinente, então eu posso fazer. Agora, não é sair fazendo, por exemplo, nós profissionais, pensando apenas nos honorários, porque vai trazer problema, gente, para todo mundo, e o problema não é um probleminha, ele é um problemão. Então, eu sempre considero gerenciar o risco, como pergunta da Simone, não é só gerenciar o risco da minha empresa, é um gerenciamento geral, até dos profissionais que batem ali na nossa porta dizendo que sabem fazer o trabalho. Porque, por exemplo, vocês vão pegar um especialista em ICMS, ok, vocês vão perguntar para o especialista qual que é o CSP
CLT que eu vou usar? Aí ele tem que te informar, você está certo disso? Qual que é ali no meu XML, o que eu tenho que colocar, que campo que eu tenho que ir, qual que é o software que está apto para fazer, software que me atende? Vocês aí já fizeram as mudanças de acordo com como que a... Deixa eu só ver, que eu esqueci o número. A lei complementar, não é 199 de 2022? Então, assim, é uma soma de fatores que vai, sim, fazer com que lá no final a gente sofra os impactos fiscais e tributários aí, né, com menos pagamento de impostos, né? com menos dor aí, né, no final. Entendi, doutora Emília. Muito obrigada pela resposta. Ficou muito claro. Acredito que tenha sanado as dúvidas. Nós temos aqui também um convidado que também envolve esse assunto, né? O contador Alex Moreira, da NTW. Eu acho que muita gente aqui tem dúvidas. A gente, inclusive, tem umas 4 ou 5 perguntas, né, Lígia? Nessa mais específica, assim, do segmento contábil. Nós temos, Simone, mas até devido ao tempo e aproveitando a boa vontade do Alex, aí, que foi pego de surpresa, entrou para ouvir e a gente pediu a ajudinha dele aí. Acho que, Alex, seria bom você, como profissional, reforçando o que a doutora falou, como o doutor Sócrates, a importância da gente, pelo menos, ter a noção do que a gente está tratando e ter bons profissionais ao nosso lado, os pontos principais que você acha assim, que o revendedor tem que ter para direcionar o seu contador, a sua equipe de suporte, para ele ter essa segurança na sua empresa. Bom, boa tarde a todos. Sou Alex Moreira, sou contador do Grupo Cardoso, né, que tem algumas revendas de GLP. Então, como a doutora Emília e o doutor Sócrates colocaram perfeitamente aí muito da parte técnica, né, e operacional dessas mudanças que vão acontecer ali no ICMS, os principais pontos são ali em relação à CST, né, como a doutora Emília colocou, vai haver essa mudança ali na CST, da 60 para 61, né? Vai haver mudanças também ali em algumas obrigações acessórias, né? Na FD Contribuições, tem alguns registros que vão ter algumas mudanças. Então, tanto o empresário, como a contabilidade, como o sistema que faz a emissão das notas precisam estar alinhados, né? Com todas essas mudanças que vão acontecer já na próxima semana. Então, são os pontos principais que a gente precisa estar colocando com a empresa e com o sistema que faz ali a emissão das notas, e como todos já colocaram, né? Isso vai impactar diretamente ali o preço do produto. Já é um produto que tem uma margem muito aviltada, então a empresa, junto com a contabilidade, ela precisa estar sanando e olhando todos os pontos para poder apertar algumas torneiras e fazer com que o empresário ele possa ter sempre uma rentabilidade maior dentro de um planejamento tributário junto com advogados e contadores. Perfeito, obrigada, doutora Emília. Obrigado. Também, doutor Sócrates, não sei se você quer dar uma última palavra aí também com essa visão aí, revenda, mais uma vez apoiando aí seus companheiros, mas já quero agradecer que realmente foi muito esclarecedor para nós, né, que às vezes estavam criando assim, um lado meio escuro. A gente viu que tem algumas vantagens, tem as desvantagens, principalmente quando se fala de preço, né, com o nosso produto, realmente o preço supera qualquer vantagem, né? Porque a gente lida ali com o consumidor, mas, enfim, é algo que não está aí no nosso controle e a gente sabe lidar com isso. Bom, eu acho que vai ser uma alteração, só para concluir, né? Uma alteração benéfica para todos, vai tornar o mercado mais justo, né? Vai dificultar, né, os crimes contra a ordem tributária que distorciam, né, o mercado de GLP. Então, eu acho que é uma justiça fiscal que está sendo estabelecida, né? Já que os governantes por si só não fizeram isso, né? Eu acho que a legislação federal veio para fazer essa unificação e tornar o sistema um pouco mais simples e mais justo para todos que atuam ali. Infelizmente, vai ter, no resumo final, um aumento, né, mais aumento do que redução de preço, né? Então, nós temos praças aí que vão ter essa dificuldade para administrar, mas vai tornar, com certeza, o mercado um pouco mais justo para todos, né? O meu sentimento ainda é de mais justiça ainda, porque só quem está aqui em Minas Gerais
sabe, né, por estar rodeado de todos os outros estados com alíquota de 12%, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, então sofri influência de todos os lados, né? Então, eu acho que vai tornar um sistema bastante mais justo nesse sentido, né? E vai sobressair aquele empresário que realmente, né, tem competência para gerir, né, os custos do seu negócio e a sua empresa. Eu acho que é mais justo nesse aspecto. Tá certo. Então, só reforçando mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade de todos vocês, doutora Emília, doutor Sócrates, a gente sabe como é correria aí no dia a dia, então a gente tirar esses minutinhos é complicado. Obrigada a todos que participaram, Alex, que gentilmente entrou aí com a gente também, e vamos para a próxima, né, o nosso próximo tema, sempre trazendo as demandas de vocês. Eu acho que hoje foi bastante satisfatório. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigado a todos, boa tarde. Boa Boa tarde, tarde. pessoal. Estou à disposição. Boa tarde, pessoal. Boa tarde.